Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador Seixas da Costa que nos fale um pouco sobre a novela, acaba por ser uma novela, de Espanha. Estamos a gravar no dia em que um governo de iniciativa do PP de Nunes Feijó irá a votos, ainda não foi a votos, enquanto estamos a gravar, e portanto, mas de qualquer modo é possível já entendermos duas coisas que eu gostava de ouvir o embaixador sobre elas. A primeira é o facto de Pedro Sánchez ter decidido de alguma forma humilhar o seu adversário político ao não ter estado disponível para responder no período de debates da investidura, para responder àquilo que Nunes Feijó disse. E depois os espanhóis puderam confirmar, se é que não tinham já percebido cabalmente, que Carlos Puigdemont, o presidente, o líder do Juntos por Catalunha, é uma espécie de vai com todas, isto é, enviou o mesmo caderno de encargos independentista ao PSOE e ao PP e ficou à espera da melhor proposta. Não lhe pareceu? Esta situação, apesar de tudo, corre em canais previsíveis, isto é, não há grandes novidades sobre este processo a partir do momento em que o rei, com toda a legitimidade constitucional, nomeou Feijó para candidato, digamos, a formar governo, sabendo ele à partida que Feijó, sendo embora o partido mais votado, e essa é a razão que está subjacente à escolha por parte do rei, dificilmente teria condições de recolher votos nos pequenos partidos que são essenciais para a criação de uma maioria. Feijó decidiu dramatizar a situação, fazendo uma grande manifestação em Madrid, no fundo, conclamando as forças do partido maioritário, porque ele é o partido maioritário, e tendo ao seu lado os antigos líderes do PP, e tendo ao seu lado também, quiçá, uma futura líder do PP, de Isabel Díaz Ayuno, que é, digamos, a líder da ala mais radical, eu diria, no sentido de direita dentro do partido, que dirige Madrid, que dirige a Comunidade de Madrid, e, no fundo, o que esta manifestação e depois o modo como Feijó se dirigiu aos espanhóis na sua intervenção de uma hora e tal nas Cortes teve a ver, era para mostrar o dramatismo da situação. Isto é, há aqui uma leitura de duas Espanhas, outra vez, que é, se Feijó considera que o PP, que o PSOE de Sánchez está, digamos, num caminho perigoso para a preservação da unidade espanhola e abrir portas a soluções oportunistas, segundo ele, pura e simplesmente para continuar no governo, que podem pôr em causa a solidez da própria Espanha enquanto unidade global. E o PP é um partido centralista. Curiosamente, Feijó era dentro do PP, precisamente por uma certa idiosincrasia da região que liderou durante muitos anos. Feijó herdou o poder de Fraga Iribarne na Galiza, e a Galiza tinha uma identidade, eu diria, regional muito própria, que Feijó soube preservar, que a Iribarne tinha lançado e que Feijó soube preservar. Mas nunca, digamos, abriu caminho a qualquer hipótese independentista, como acontece no caso da Catalunha e também no caso do País Vasco. E por isso mesmo, Feijó acha que vem de uma ala moderada do partido, foi visto como uma espécie de meio caminho para poder garantir o ir buscar alguns votos a alguma Espanha preocupada, que entretanto continua a votar, que apesar de tudo continua a votar Sánchez, mas que estava preocupada com a unidade espanhola. Portanto, há uma dramatização que vem aí, e que vai continuar relativamente às concessões que possam vir a ser dadas aos independentistas e aos grupos mais separatistas. O grande problema é, de facto, a Catalunha, e é o processo pelo qual de que foi objeto Puigdemont e vários outros líderes que organizaram aquele referendo ilegal,
considerado ilegal pelo Supremo Tribunal Espanhol. Foram presos alguns, Puigdemont teve que ir embora e vive na Bélgica, embora seja deputado europeu. Eh, e, portanto, neste momento, Puigdemont é, digamos, a chave do processo. Quando António diz que ele mandou para os dois lados, o que Puigdemont quis, a meu ver, quis sublinhar é que ele não separa os dois lados. Isto é, eles acham, isso é a Espanha. Quer dizer, ele manda aquilo para a Espanha, para os lados todos da Espanha. Ele considera que há uma identidade catalã que, se quiserem negociar, olha, quem quiser diga. E isso é o que leva, aliás, Feijó, no seu discurso, a dizer: eu podia ter os votos, eu tenho os votos, se eu quiser, para poder formar governo. Só que não estou disposto a pagar o preço dessa cedência. Bom, tem e não tem, pela simples razão de que é evidente que, se tivesse os votos que Puigdemont lhe oferece, não teria os votos que o Vox lhe oferece. Claro, Estamos a falar de coisas diferentes, estamos a juntar água com azeite. E por isso mesmo, exatamente. teoricamente, ele pode ir buscar toda a gente, mas na realidade não pode. Sánchez consegue ir arrebanhar, digamos, todos esses votos de várias entidades, pequenas estruturas de natureza nacionalista e alguma independentista, vai provavelmente fazer cedências, as que pode fazer e as considera poder fazer dentro do quadro da Constituição, pode criar uma amnistia complicada para Puigdemont, no sentido de fazer esquecer o ato de sedição que foi, na realidade, a realização do referendo. Isso vai irritar uma outra parte importante da Espanha, e, digamos, o Sinod viu ontem nas cortes, e que vai hoje ter consequências nos votos, hoje e na sexta-feira, porque na sexta-feira será o voto definitivo, e nada indica que Sánchez possa, que Feijó. Feijó possa vir a ter a maioria, nem que seja por um voto. Vai mostrar uma Espanha muito dividida. A Espanha está muito mais dividida. Quando nós falamos que em Portugal estamos muito crispados politicamente, ao pé da Espanha isso não é nada. O que se passa em Espanha, sob o ponto de vista de visão nacional, é grave. É grave, e esperemos que não tenha, enfim, consequências mais dramáticas. Mas tudo indica, portanto, que vamos ter de novo Sánchez primeiro-ministro. Se é cá, para isso vai ser necessário, no entanto, um processo idêntico, isto é, o rei vai ter que o convidar, Sánchez vai ter que dizer se tem ou não tem condições, e há lá limite, poderia haver uma solução, uma situação em que o rei dissesse: bom, mas esse tipo de soluções que o senhor apresenta tem um preço tal para a sociedade espanhola, cuja Constituição eu sou o garante, que se calhar temos que ir a eleições outra vez, e o senhor tem que dizer, a caminho dessas eleições, o que é que vai fazer, e vamos ver se os espanhóis, nessas eleições, votam essas medidas, porque quando foram às últimas, em que o senhor foi escolhido como segundo partido, os espanhóis não sabiam que o senhor ia por esse caminho. Estamos sempre nesta questão de ir-se para umas eleições e, a seguir, o primeiro-ministro dar uma solução diferente. E por isso mesmo ainda não está completamente afastada a possibilidade de haver um novo ato eleitoral, que teria que ser em janeiro do próximo ano. Até lá, estamos nesta tensão muito forte, as cartas estão mais ou menos lançadas para que Sánchez continue a ser o primeiro-ministro. Mas acha, embaixador, que os espanhóis não sabiam dessa possibilidade dos socialistas se aliarem aos independentistas, tanto catalães quanto bascos? A verdade é que, desde que Pedro Sánchez chegou ao poder, que contou sempre com o benefício do apoio exatamente de catalães e de bascos. Não havia dúvidas que ele ia buscar a essa área os apoios. Agora, há um preço, e o preço que foi pedido, basicamente havia preços mais coisas baratas, por exemplo, baratas, não sei se são tão baratas quanto isso, aliás vi os números, são espantosos, que é, por exemplo, a utilização de várias línguas no Parlamento, Certo. que é uma situação que, para alguém que é castelhano de Madrid, estar no Parlamento a falar, nas cortes a falar basco, ou a falar catalão, é um bocadinho demais. Embora, vale a pena lembrar, já se funcionava assim no Senado há vários anos. Era uma coisa mais ou menos escondida e que não se falava. E, portanto, esse ponto sim. Agora, há dois pontos que são identitários para a questão política espanhola, que é a questão do perdão pelos atos cometidos por Puigdemont e pelos seus amigos, e a outra é a questão da eventual ida para um novo referendo.
Ora certo. bem, é porque a saída para um novo referendo levanta um problema estranho, é porque o Supremo Tribunal Espanhol não admite um referendo nessa matéria. Portanto, o que é que podíamos estar aqui com modelos parecidos, quer dizer, uma consulta pública que depois tirariam consequências políticas, mas que não teria o caráter de um referendo na base Sim, tudo constitucional, seria não vinculativo, claro. não vinculativo, mas que seria constitutivo de uma certa tendência de natureza política. Não é? E, portanto, veremos este terreno em que Sanches joga a sua ambiguidade. Nunca se teve a mais pequena dúvida que ele ia buscar os seus votos ali. Não havia outra maneira de os ir buscar. Agora, resta saber é que preço é que ele estaria disposto a pagar. Mas E, por esse visto, preço, embaixador, não lhe parece que há alguma bondade nisto? Pergunto isto por uma razão simples e, salvo erro, não tenho a certeza do que vou dizer, mas creio que é assim. A Espanha é o único país dos 27 que tem presos políticos. Os espanhóis estão confortáveis com isto? a discussão, esperamos que os nossos leitores e que façam comentários possam dizer, eu não sei se a Espanha tem presos políticos. A Espanha tem presos que tem presas pessoas que incumpriram com as leis constitucionais do país e romperam com as leis constitucionais do país. Se chama isto presos políticos ou não, é uma questão. Alguém que incumpre com as leis constitucionais do país, que tenta fazer uma separação do seu território através de um ato público, que foi um referendo, utilizando dinheiros públicos para fazer um referendo que não tinha sido autorizado pelo Poder Central, porque não está previsto na Constituição a possibilidade desse mesmo referendo, isto tem que ter consequências de natureza criminal. Quer dizer, chamemos-lhe presos políticos ou não, eu sei que o debate existe em toda a Europa relativamente ao caráter, e mais do que isso, na Europa e em Portugal há muita gente que é favorável à independência catalã e acha que a independência catalã é o princípio de uma fragilização de Espanha que pode ser interessante para Portugal. Eu não tenho essa ideia. Claro. Mas, de qualquer maneira, cada um tem a sua perspectiva. De qualquer maneira, há uma lei espanhola, essa lei é a Constituição. Há quem incumpra contra a Constituição. Quais são as consequências de natureza prática em relação à liberdade que essas pessoas possam ter? Ficarem soltas e terem uma condenação verbal ou tendo particularmente, volto a dizer, utilizado meios do Estado para a organização de um referendo que é considerado ilegal pelo Tribunal Constitucional Espanhol. Agora, cada um põe-se do lado que quiser nesta matéria em termos de opção até, diria, afetiva. Mas, na realidade, Puigdemont e os seus e quem está ao seu lado incumpriu com as leis. E vale a pena também dizer uma coisa importante, António. É que na Catalunha, contrariamente a esta ideia de que Puigdemont é o tipo mais famoso da Catalunha, na Catalunha ganhou o PSOE Exatamente. nestas eleições municipais. Na Catalunha, a perda. Neste momento, o peso de Puigdemont e do seu grupo, Juntos por Catalunha, é um peso muito pequeno. É suficientemente grande para desequilibrar a vida política. Mas é um peso muito pequeno. Estamos a falar de 5 ou 7 deputados, estamos a falar de Certo, um número certo. muito limitado. Agora, é verdade, essa questão sobre a vida política pôs-se quando foi sobre os presos políticos, colocou-se quando foi da prisão dos vários líderes catalães. E esse é um debate eterno. Claro, Talvez por essa razão é que a Espanha nunca reconheceu a independência do Kosovo. É porque exatamente. percebe que abrir caminho para isso seria um terreno complicado. Como, Claro. aliás, se dizia sempre que a Espanha nunca aceitaria a Escócia na União Na Europeia, União Europeia, claro, claro. se acaso a Escócia se cindisse do Reino Unido. Muito bem, obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. Obrigado.